Olá, neste mês em que nós refletimos sobre a missão na nossa igreja e também é o mês da imigração japonesa no Brasil, a reverenda Lília me convidou para falar sobre a imigração japonesa e o racismo. Eu sou Carmen Kawano, sou neta de japoneses no Brasil, sou da terceira geração e sou clériga da Diocese Anglicana de São Paulo. Aqui em São Paulo e também na Diocese do Paraná, há várias comunidades anglicanas de origem japonesa. E eu celebro em português e em japonês. Eu nasci e cresci no Brasil, sou brasileira, e sempre estudei a cultura e a língua japonesas. Depois de adulta, estudei no Japão, morei lá por 5 anos. E quando eu voltei, eu me interessei muito por essa questão da discriminação sofrida pela população Nikkei no Brasil. Nikkei é o termo, é uma palavra japonesa, que significa o japonês e descendentes que moram fora do Japão. Esse é um termo que é já utilizado pela imprensa, pelos meios de comunicação e também pelas pessoas estudiosas sobre esse tema no Brasil. Então existe o Nikkei brasileiro, o Nikkei dos Estados Unidos e assim por diante. E eu acho importante frisar isso, porque fazer essa diferenciação entre o japonês e o Nikkei. Porque quando me chamam de japonesa, na verdade estão praticando uma exclusão dentro do meu próprio país. Eu sou brasileira, assim como a reverenda Lilian é brasileira, assim como o reverendo Josué, que participa conosco neste projeto, é brasileiro. Eu sou 100% brasileira. Então, quando voltei, passei a me interessar por esse tema e foi buscar ver que tinha muitas pessoas que estudavam isso, muitos artigos científicos, acadêmicos existem sobre esse tema, sobre a imigração, sobre a história e sobre o racismo que existe. Um tempo depois, isso já mais de 10 anos atrás, o reverendo Calvani, que era então coordenador do Centro de Estudos Anglicanos, o CEA, ele me pediu para escrever um artigo sobre por que as comunidades de origem japonesa, as comunidades anglicanas de origem japonesa, são fechadas em si mesmas. E eu escrevi e está lá publicada, está publicada então na revista Inclusividade número 16, está no site do CEA, que tem como tema essa revista, esse número, o anglicanismo e cultura brasileira. E aí eu fui então buscar as causas desse fechamento, desse dito fechamento das comunidades anglicanas de origem japonesa. E eu encontrei isso, uma das causas exatamente, uma das causas, ela está indicada exatamente por essas pessoas que estudam a discriminação da população Nikkei no Brasil. A gente vai lá atrás, já, desde que começa a ver o início da imigração, quando se discutia a permissão ou não que seria dada à entrada de japoneses no Brasil, que essa população não era bem-vinda. Pessoas não brancas não eram bem-vindas naquele clima de republicanismo, final do século XIX, positivismo, o evolucionismo cultural. Então, as pessoas não brancas não eram bem-vindas. Os contrários à recepção de japoneses não queriam aceitar. E mais tarde, um pouco mais tarde, na década de 1930, foi quando se intensificou, foi o período de maior intensidade de sentimento antinipônico no Brasil. Então, na época Vargas, Estado Novo, nacionalismo, essa população era vista como uma ameaça à segurança nacional. Usavam muito, intensificou-se o uso do termo perigo amarelo. Isso já existia antes, mas que ali naquela época foi intensificado esse termo, essa expressão, perigo amarelo.
E então foi o período de maior sentimento antinipônico. Os que eram os que eram contrários à recepção de japoneses e os consideravam, então, como consideravam outras pessoas não brancas, consideravam os negros também como pessoas racionalmente e eugenicamente inferiores, não confiáveis, traiçoeiras, pessoas traiçoeiras. Então a discriminação sempre existiu, acontece até hoje, e ela é manifestada através de estereótipos, no nosso caso. No caso do Brasil, se usa muito estereótipo e a discriminação acontece por questões de fenótipo, da aparência física, né? Então, foram se criando estereótipos e parte da imprensa da época e algumas publicações, elas também têm participação nisso. Elas tratavam essa população em tom pejorativo, Dessa forma, o racismo foi estimulado, foi incentivado, foi praticado por políticos, por intelectuais, por médicos, eugenistas e parte da imprensa. Isso passou para a população. A população foi então incentivada, parte da população até hoje ela pratica esse racismo, essa discriminação. E mais de 100 anos depois do início oficial da imigração japonesa no Brasil, nós, a população Nikkei, ainda ela é, de certa forma, tratada como não brasileira, como estrangeira, como imigrante. Eu não sei se um dia nós vamos ser tratados, aceitos completamente como pessoas brasileiras nessa terra. Sempre houve discriminação, racismo, de certa forma velada, e até mesmo ela tem sido abafada no meio Nikkei. Então, a maioria das pessoas Nikkeis preferem rejeitar a existência do racismo contra elas e preferem acreditar que nós somos bem aceitos nesse país, nessa sociedade, o que não é verdade. E nós chegamos aos dias de hoje, pandemia, que escancara tudo e deixa evidente que existe o racismo, que era latente e que agora está aí, foi a céu aberto. Nós encontramos assim, notícias na imprensa americana, na imprensa europeia, de agressões físicas, inclusive, contra pessoas de origem asiática, principalmente de origem chinesa, mas que não se faz distinção entre pessoas de origem japonesa, origem chinesa, origem coreana. Então, todo mundo é alvo do racismo, toda essa população se torna alvo do racismo. Aqui no Brasil, nós também temos relatos de agressões verbais contra pessoas de origem asiática, principalmente de origem chinesa. Por exemplo, pessoas dizendo: voltem para a sua terra, não venha transmitir o vírus para nós, algo desse tipo. E até mesmo pessoas nikkeis, até mesmo algumas tratam as pessoas de origem chinesa de forma pejorativa, o que é um erro. É um erro muito grande, porque toda forma de discriminação, de racismo contra qualquer grupo de pessoas, ela pode se voltar contra elas mesmas, contra outros grupos de pessoas. Então, é hora mais do que nunca de nós nos juntarmos e, como igreja cristã, nós nos unirmos para refletirmos e para agirmos contra toda forma de racismo, contra toda forma de discriminação e racismo em nosso país. O perigo não é amarelo, nunca foi. O perigo não é negro, nunca foi. O perigo é o racismo e nós temos que enfrentar esse desafio dentro da nossa missão como igreja no Brasil.